E que o Senhor, ó Deus, receba cada nota que for entoada, Senhor. Cada canção, Deus, cada palma, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, nessa noite, tratar em nós, ó Pai, e nos levar a uma convicção de que nós somos necessitados do Senhor. Toma, Deus, cada pessoa que adentrou neste lugar. Alcança aqueles que estão de caminho, Senhor. Alcança, Deus, aqueles que estão indecisos, ó Pai, de vir ou não vir. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar, ó Deus. E que o Senhor possa juntos todos nós possamos ser, ó Deus, edificados por meio da palavra que virá, ó Deus, ao nosso encontro. Que nós possamos ser essa terra boa, Senhor Deus, para que produzamos, ó Pai, os frutos pelo qual a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem determinado que produzamos. Por isso, em nome de Jesus, toma cada vida que aqui adentrou. Toma, Deus, cada homem, cada mulher, cada casa, Senhor. Adentra nessa casa, Senhor Deus, que está imergida em confusão, Senhor. Deus, que o Senhor, ó Pai, possa desfazer, ó Deus, toda a confusão. Que todo barulho, ó Deus, possa ser cessado, ó Deus, e essa casa possa ouvir, ó Pai, a voz do Senhor. Todo barulho, ó Pai, que não vem do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa cessar, ó Deus. Vem de encontro a essa família, Senhor, que está passando por dificuldade, que não tem encontrado, ó Deus, um relacionamento firme e verdadeiro com o Senhor. Que o Senhor possa fortalecer essa casa, enchendo esse coração de esperança. Vai de encontro, ó Pai, essa cidade, vai de encontro, ó Pai, essa nação, Pai, vai de encontro, ó Pai, essa localidade. Alcança o perdido, ó Pai, alcança aquele que está, Senhor Deus, perdido, ó Pai, sem norte, sem direção. Que o Senhor possa, Deus, tratar nessa vida, trazendo para perto, ó Pai. Oh Deus, toma a nossa nação, Pai, toma a nação do Brasil, Senhor. Alcança essa nação com misericórdia, Deus, com graça. Oh Deus, com o teu favor, desfaça, Deus, toda a confusão que está instaurada, Senhor. Deus, a tua palavra nos ensina, Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai. E nós pedimos perdão, Deus, pelos pecados da nossa nação. Nós como nação pecamos e nós pedimos perdão, Senhor. Leva-nos, ó Pai, como nação brasileira, a um arrependimento genuíno, a vivermos, ó Deus, o que a tua palavra nos ensina. Que o Senhor, ó Deus, de fato perdoa pecados, ó Pai. A nossa nação, Senhor Deus, ela não é devota, Deus, a uma entidade, ó Deus, morta, Deus, mas ela é, Senhor Deus, submissa a Cristo Jesus, o Filho de Deus, que foi morto, mas ressuscitou, e que está à destra de Deus Pai. Portanto, em nome de Jesus, neutraliza e paralisa, Deus, todo intento, oh Deus, toda acusação, Senhor, todo mal, Senhor Deus, que tem sido semeado na nossa nação. Oh Deus, não permita, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possa produzir o mal na nossa nação, mas venha com graça, Deus, venha com misericórdia, afeta os lares da nossa nação. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por famílias na nação brasileira, que famílias sejam curadas, ó Pai, sejam saradas, ó Pai, que toda ideologia, Senhor Deus, que persiste em estar de pé, Deus, que rua, Deus, que caia por terra, porque nós cremos em um Deus que transforma, Deus, desde dentro, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, transforma-nos, ó Pai, desde dentro. Levanta-nos, ó Pai, como igreja, Pai, a sermos uma igreja, Deus, relevante nesses tempos, ó Pai, onde nós tenhamos, ó Deus, a força, Deus, ó Deus, e a revelação de apontar o futuro, porque sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer. A tua palavra diz que não podemos receber nada, Senhor, se não for dada do alto. Portanto, nessa noite, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa investir de autoridade todo pai de família, ó Deus, todo homem, Senhor Deus, que tem perdido ali a sua identidade, possa ser tomado e tocado pelo Senhor, para que possa assumir o seu papel, o papel, ó Deus, pelo qual o Senhor instituiu. Nós oramos, ó Deus, crendo, ó Pai, que o Senhor vai alcançar, ó Deus, cada casa, cada lar, ó Deus, cada homem, cada mulher, ó Deus, dessa nação. Ó Deus, desfaça toda a confusão, e que este culto de adoração, ó Pai, aqui na cidade de Uberlândia, Pai, nesse bairro, ó Deus, possa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, atrair, ó Deus, ainda mais a tua presença, atrair, ó Deus, a tua presença, porque nós entendemos que por meio da tua presença nós somos transformados, nós somos mudados, temos, ó Deus, o corpo sarado, temos a mente transformada, não por conta, Deus, de coisas externas, ó Pai, mas por conta do Senhor. E nós pedimos,
pedimos a Ti, ó Deus, por meio do Teu Espírito, que tome, ó Deus, esse ambiente, que tome esse lugar, ó Pai, e que nada, Senhor Deus, possa fazer frente à Tua presença, Senhor Deus, à Tua autoridade. Portanto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, ó Pai, nesse ambiente, liberdade, liberdade para Te servir, liberdade, ó Deus, aos músicos, ó Deus, para Te adorar. Deus, em nome de Jesus, que cada canção entoada, Senhor Deus, possa fluir aqui a Tua presença, Senhor, e que o Senhor tome, ó Deus, aquele que trará, Deus, a palavra, com autoridade, ó Deus, com intrepidez, Deus, que Ele possa trazer uma palavra rema, Deus, vinda do trono, ó Pai, e que essa palavra nos convença, Senhor, e nos converta mais e mais a Ti, Senhor. Portanto, nós Te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de aqui estarmos, pela graça e pela Tua misericórdia, Deus, de nos estarmos aqui hoje reunidos como igreja, como família, família de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem alguém que nos visita pela primeira vez, segunda, terceira vez? Não tem? Amém? Todos estão habituados a vir, né? Queria que nós lêssemos um texto na palavra de Deus, que está no livro de Romanos, amém? Para a gente fazer a abertura do culto. Livro de Romanos, capítulo 11. A partir do verso 33, amém? Glória a Deus por isso. Santo és Jesus. Todos encontraram? A epístola aos Romanos, o verso 33 do capítulo 11, começa dizendo assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? O verso 36 diz: porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? O livro de João, capítulo 3, 27, tem um verso que diz: o homem ele não pode receber coisa alguma, se não for dada do céu. Amados, a compreensão da Escritura, ela tem um quesito muito importante. A Escritura, ela foi inspirada. E a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, que é útil para o ensino, para a correção, para nos dar a direção. Mas para que possamos extrair as lições que a palavra de Deus nos dá, é necessário que o Espírito de Deus traga luz na mensagem que for lida. E Jesus, ele foi muito feliz dizendo assim: não podemos receber coisa alguma se do céu não for dado. Por isso, quando alguém tem a oportunidade de falar e fala que é privilégio de nós estarmos aqui, de fato é um privilégio, irmãos, servirmos a Jesus. De fato é um privilégio nós podermos falar com Deus. Existe um homem que disse que se o cristianismo fosse uma farsa, não tinha importância. Mas ele foi além, ele disse: mas se tudo for verdade, não tem nada mais importante do que o cristianismo. Amados, vai haver uma eternidade, ou melhor, existe uma eternidade, e ela nos aguarda. E mais dias, menos dias, irmãos, nós iremos encontrar essa eternidade. Existe alguns que vai ser mais
rápido, outros demorar um pouco mais. Existem pessoas que você conhece que já está na eternidade. E a epístola aos Hebreus diz que está ordenado o homem morrer uma vez só, e depois lhe aguarda o juízo. E a epístola de Romanos também diz que os que estão em Cristo Jesus, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que vivem segundo o Espírito, não nas práticas da obra da carne. Estamos vivendo, irmãos, em um tempo onde as pessoas estão dizendo, é graça, é graça, é graça. E é graça, irmãos. O simples fato de nós estarmos aqui é a graça de Deus. Mas nós não podemos dar a ocasião à carne, porque a graça de Deus, ela também é causa de juízo. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele cortou aqueles ramos que eram originais, e nós fomos enxertados. Então o Evangelho é coisa séria, irmãos. É a coisa mais séria das nossas vidas. É muito mais sério do que profissão, é muito mais sério do que carreira, é muito mais sério do que casamento, é muito mais sério do que qualquer coisa você possa pensar. O Evangelho de Jesus é muito sério. E por se tratar de algo muito sério, deve ser levado com cuidado por nós. Com cuidado por nós, irmãos. Porque virá o tempo, irmãos, aonde nós iremos encontrar com o Senhor. E quem sabe, irmãos, pode ser hoje o último culto de alguém que você conhece, ou quem sabe pode ser daqui um mês, não sei. O importante, irmãos, é nós estarmos bem com Deus. E o estar bem com Deus é estar em paz, irmãos. A paz é o termômetro. Se você que está aqui nessa noite não tem sentido paz, eu quero te dizer, Jesus tem a paz que você precisa. E se você não tem a convicção disso, basta você abrir a voz e dizer, abrir a boca e dizer, Senhor, eu quero essa paz. Não a paz que a carreira pode me dar, não a paz que os meus pais podem me dar, não a paz que o dinheiro pode me dar, mas a paz que o Senhor me dá. É a paz que eu encontro em meio às tribulações, em meio aos problemas e em meio às dificuldades. E aqui nós lemos um texto que a profundidade de Deus, quanto da sabedoria e ciência de Deus, são insondáveis. Nós não podemos compreender o que Deus faz, e não podemos compreender como Deus age, mas nós podemos aceitar. Isso nós podemos fazer. Melhor, devemos aceitar, porque Deus sabe o que é bom para mim, Deus sabe o que é bom para você. E quando nós passamos a aceitar o que Deus tem para nós, irmãos, todos os fardos caem. E sabe o que acontece? Nós somos tomados pela paz de espírito que Jesus tem para nós. Vai começar um ano novo, irmãos, daqui a poucos dias. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, está disponível para todos nós. Basta nós alçarmos as mãos e dizer, eu quero essa paz. Eu tenho certeza que Jesus, Ele tem paz na medida para mim, Ele tem paz na medida para você, Ele tem paz na medida para todos nós. Porque o homem não pode receber coisa alguma do céu, não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. E esse verso que nós lemos acaba dizendo assim, porque dele, para ele, dele por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida é por ele, o seu viver é para ele, porque dele por ele são todas as coisas. E nessa noite, irmãos, nós podemos oferecer uma adoração de gratidão ao Senhor, de petição. Enfim, irmãos, o Senhor, Ele traduz toda forma de oração. Isso é lindo no Senhor. O Senhor, Ele escuta todos os idiomas sem ficar confundido. O Senhor, Ele escuta todas as pessoas sem se confundir. Nós estamos em um número de pessoas e todos nós podemos ser atendidos com uma simples palavra, mas de formas diferentes. Isso é o nosso Deus, irmãos. O Todo-Poderoso está aqui nessa noite.
Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Entendemos que o Senhor, ó Deus, tem poder para transformar-nos e nos encher de vida, Senhor, e fazer com que nós, ó Pai, saiamos deste lugar convencidos de que somos perdoados, sarados e que temos, ó Deus, a paz em Cristo Jesus. Portanto, que nessa noite, ó Pai, se existe alguém turbado, se existe alguém aqui, ó Deus, que está necessitado de paz, cubra esse coração com a paz de Cristo, e que passe, Deus, em nome de Jesus, todo mal, ó Deus, passe, vá embora, Senhor Deus, e que venha, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, aqui neste lugar, ó Deus, um refrigério, o refrigério da parte do Senhor, e que todos nós possamos oferecer a Ti um louvor e adoração. Toma cada mente, cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Alguém chegou depois que a gente começou o culto, que nos visita? Todos? Tem a moça? Tem um senhor? Amém? Tem um senhor ali? Amém? Aleluia. O senhor é muito bem-vindo, tá? No nosso meio. Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai falar com o Senhor, assim como vai falar com todos nós. Amém? Que Deus abençoe. Jesus. Espírito Santo, obrigado, ó Deus. Planos que foram embora, sonhos que se perdeu, que era festa, era agora, é luto do que já morreu. Não posso pensar que esse é o meu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui. Leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. É tempo do Senhor restituir. Quem almeja, levante sua mão e fala assim: restitui na minha vida os teus planos. Comece a orar, comece a engrandecer o seu Deus, a sua justiça. Tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo, é tempo de restituição. Oh! O tempo que roubado foi não poderá se comparar. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Olha, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Quero de volta o que é meu. Sara-me, Senhor. Põe teu azeite em minha dor, põe teu azeite em minha dor, restitui. Leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, refrigera minha alma, restitui. Espírito Santo, restitui, Senhor. Planos que foram embora, sonhos que se perderam. E agora, Espírito Santo, é do tudo que já morreu. Não posso pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite, restitui. Leva agora, Senhor,
leva-me às águas tranquilas. Lava minha mente, meu coração, gera minha alma. Restitui, Senhor, o tempo que roubado foi, pra se comparar tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. O poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Aleluia. Sara-me, leva, Deus, as tuas águas tranquilas. Restitui as nossas vidas. Restitui. Leva-me às águas tranquilas. Lava meu coração, a minha alma. Refrigera a nossa alma. Restitui, restitui. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo pode restituir tudo na sua vida. Tudo na sua casa, amém? Você que veio aqui para buscar isso, leva, faz assim, eu quero de volta. Muita coisa que é jogada aí fora, é lixo para a sua cabeça. É tempo de você ser restaurado agora, amém? Porque Ele vem, Jesus está chegando, amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Pois Jesus, vem buscar a sua noiva. Oh, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele dá a sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais princesa, não mais temor, junto com os anjos cantar. Ele é digno, Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia. O Senhor vai voltar, Jesus vai nos buscar, Pai. E eu creio nesse dia, Pai. Oh, maravilhoso. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Pois Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá quem estiver pronto com Ele irá, da sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos. Ele é digno, Cordeiro que se
anjos cantar, eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia, maravilhoso. Tu és aquele que vive, Pai. Tu és o Senhor, Deus. Glória a Deus. Tu és, Senhor, o nosso digno. Digno tu és de receber louvor. Vamos clamar. Então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, chama Ele. Tu és, Senhor, o nosso Deus, é digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem canta lá, sua glória. Isso vai acontecer. O Senhor voltar. Não há mais tristeza. Não mais tristeza, não mais temor. Os anjos cantar, eu vou. Que se entregou. Ele vem. Aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração. Abre o meu coração, quero sentir. Sinto o grande amor de Deus te abraçando. Teu grande amor. Teu grande amor. Abre. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, Senhor. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor, Senhor. Teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, Pai, a tua palavra, a tua voz. Abre o seu coração agora para Jesus. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. 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 Quero me apaixonar. Oh,
outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, remando de amor por ti. Quero me apaixonar, eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Quem ama Jesus, levante sua mão, declare isso para Ele. Pai, eu quero me apaixonar de novo. Quem quer acordar de madrugada de novo? Quero perder o sono por ti. Quero voltar naquele primeiro amor maravilhoso. Lembra quando você buscava? Quando você incomodava o mestre? Quando você chegava e ficava na presença dele? Lembra? Lembra quando você importunava o céu? Importunava o céu. Você mexia com o céu. Você levantava Deus do trono. Lembra? Faz de novo. Vai de novo, Deus. De amor por ti, eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Obrigado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui as crianças, né? O pastor está aí, o reverendo. Levante sua mão quando o pastor prepara aqui. Agradece a Deus por esse momento, né? Tivemos uma palavra boa no início. Deus tem mais para você, minha irmã. Amém? Deus tem mais para você, meu irmão. Vou te falar uma coisa, você não veio visitar aqui, não. Você veio sentir Deus e participar da mesa. Porque você é chamado, foi chamado. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu quero entregar, Senhor, os cordeirinhos do Senhor, os jovens, as crianças, Deus, que vai dar aula lá para as criancinhas, que elas vão lá sentir a Tua presença, Pai. Que vai sentir, Deus, o toque do Senhor também, Deus, como elas estão indo para lá com a Tua bênção. Eu quero agradecer pela vida, Senhor, do pastor Delmo, que é um homem do Senhor, que tem sido segurado nas Tuas mãos para continuar, Deus, fazer aquilo que o Senhor fez. Em nome do Senhor, que Ele vem pregar a Tua palavra do reino. Obrigado, Deus, por todos aqui, Pai, que estão aqui nos aguardando. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Quantos estão felizes por estar neste lugar? Amém? Como é que foi o Natal? Como é que foi a festa de vocês? Foi boa? A minha foi ótima. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Abra a palavra do Senhor em Gênesis 45, irmãos, do 1 ao 8. Quero deixar uma palavra para nós, né? O último culto, né, de domingo desse ano. Um culto onde de manhã Deus falou conosco aqui neste lugar. Agora à noite eu creio que Deus também tem uma porção dele para nós. Amém? Todos encontraram? Vamos à leitura da palavra de Deus. Gênesis 45, do 1 ao 8, diz assim: Então José, não se podendo conter,
diante de todos os que estavam com ele, brandou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. 3. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. 4. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverão lavoura e nem colheita. 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Feche teus olhos, vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Pai, é com muita alegria, Deus, que nós estamos novamente neste lugar, Deus. De manhã o Senhor derramou o teu maná espiritual sobre nós, e nós somos alimentados por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar. E eu creio que aqui também, Deus, o Senhor já está derramando o teu maná espiritual. Nós já fomos aqui agraciados através dos louvores, através das orações, e eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer, ó Deus, em cada vida que aqui está, nesse período da tua palavra, Deus. Por isso aquieta o nosso coração, ó Pai, aquieta, Deus, todo o nosso ser agora, leva a nossa mente cativa ao Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Por isso, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento nesta noite, Pai, e usa-me como instrumento do Senhor aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos? Nesta noite, irmãos, eu quero tratar um assunto que Deus me deu diante desse texto aqui de José. É um texto que muitas pessoas conhecem, sabe de cor a história de José. Acho que é uma das histórias, junto com a de Jó, mais pregada nos púlpitos, né, da casa de Deus. Mas hoje eu quero trazer algo, irmãos, para mim e para você. O que é, irmãos, a importância de entendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Nós vamos entender aqui, irmãos, que José foi um homem que tinha tudo para vingar diante daquilo que ele sofreu com seus irmãos. Ele tinha toda a autoridade, irmãos, naquele momento que ele se revela aos seus irmãos, para vingá-los, para mandar matá-los, para torná-los em escravos dele. Mas ele não escolheu isso, irmãos. E eu quero ministrar os nossos corações diante do meu entendimento, que Deus me revelou diante desse ato de José, o porquê que José escolheu isso, irmãos. E eu quero nessa noite compartilhar com a igreja o porquê que José tomou, irmãos, a decisão de não fazer isso, mas sim honrar os seus irmãos, mesmo com tudo que ele fez, que eles fizeram contra ele, irmãos. É que um homem e uma mulher de Deus, quando entende o propósito de Deus, irmãos, ele não age dessa forma mais. Essa é a grande importância de eu e você entender o propósito de Deus, irmãos.
o porquê que Deus, irmãos, nos chamou, o porquê que Deus nos capacitou, o porquê que Deus nos trouxe para a presença dEle, e qual é o propósito dEle sobre as nossas vidas. Todos nós, irmão, temos um propósito. Esse propósito é para toda a criação, que todos nós fomos criados para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Todos fomos criados com esse propósito, irmãos. Mas existe propósito específico de Deus com pessoas. E José, ele tinha um propósito específico em Deus sobre a vida dele. E nesse texto que nós lemos, irmão, ele revela aos seus irmãos qual foi o propósito de Deus sobre a vida dele nessa terra. E por isso que ele age diferente com os seus irmãos. Porque uma pessoa que entende o propósito de Deus, ela suporta as críticas, ela suporta as traições, ela suporta os levantes do inimigo, ela suporta tudo. Você sabe por quê, irmão? Porque ela tem um propósito a se cumprir em nome de Deus. Então aquele propósito, irmãos, quem vai capacitá-lo para resistir tudo aquilo que vai se levantar diante da vida dele é Deus, irmão. Porque o propósito não é nosso, mas é de Deus, para através de nós se realizar. Então é a importância, irmão, a importância de eu e você entender o propósito de Deus. O porquê que Deus te chamou, além de glorificar o nome dEle, além de exaltar o nome dEle, qual o propósito específico que Deus tenha sobre a sua vida. O porquê que Deus, irmãos, te resgatou do império das trevas e te trouxe para cá, irmãos. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que nem todos vão ser, irmãos. Mas há um propósito de Deus, a própria palavra diz que o propósito dele é para que todos sejam salvos. Mas aqueles, irmãos, que estão lá no mundo, que não aceitaram, infelizmente eles não vão viver esse propósito, irmãos. Mas nós que estamos aqui na presença dEle, nós aceitamos o chamado dEle, e hoje nós estamos aqui. Mas o Senhor não nos chamou simplesmente para nós virmos participar de culto, dar o nosso dízimo, vir aos cultos, participar de uma reunião, voltar para a nossa casa. Tem muito mais para nós fazermos, irmão. E nós vamos ver aqui que José entendeu isso. Nós vamos ver que Jesus entendeu isso. Nós vamos ver que Paulo entendeu isso, irmão. E quando um homem ou uma mulher de Deus entende isso, irmão, ele suporta muitas coisas, irmãos. Ele começa a entender que tudo aquilo que está acontecendo na vida dele não é mais o homem, não é mais o diabo, mas sim uma permissão de Deus para que o propósito dele aconteça sobre as nossas vidas. Se nós formos ver a história de José, irmão, todo mundo poderia dizer: eu não dava conta de suportar o que José suportou. Até mesmo ele talvez pensou nisso em alguns momentos. Mas o que manteve José, irmãos, dentro daquilo que tudo ele passou, irmão, foi porque Deus, antes de tudo, revelou o propósito para ele. Revelou o propósito a José através de sonhos, irmãos. E Deus está falando conosco há dias, irmãos. Deus fala através de sonhos, através de visões, através de pessoas, através de situações, através da natureza. Deus fala conosco em muitas situações. E nós é que não temos, irmãos, percebido falar de Deus conosco, que nós temos deixado de viver isso em Deus. Mas José, irmãos, ele teve um sonho. Ele teve 2 sonhos, esses 2 sonhos, irmãos, Deus já mostrou para ele o porquê que Deus chamou ele para essa terra, porque Deus gerou ele, porque Deus criou ele para viver sobre essa terra. E cada um de nós, irmão, temos de buscar entender isso em Deus. Nós temos de buscar qual o nosso propósito em Deus, além de glorificar e exaltar o nome dele, o que ele nos chama para fazer, irmão. Qual ministério? O que Deus tem para mim, para a sua vida em ministérios. O que Deus tem para mim, para a sua vida, irmão, em questão de dons espirituais. O que Deus tem para nós, irmãos, fazer sobre essa terra, para que o nome dele seja glorificado, e nós encontramos o sentido de viver, irmãos. Por isso que dentro da casa do Senhor existem pessoas perdidas, irmão. Pessoas que ficam hoje dentro de uma igreja, amanhã estão dentro de outra, vão pulando de igreja em igreja, porque não entendem o propósito de Deus, irmãos. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida desde quando eu entrei nesse ministério, irmão. Eu nasci nesse ministério, estou aqui até hoje, irmão. E vou te dizer, muitas das situações que foram geradas, era para mim abrir mão de tudo, irmãos. Mas eu escolhi, irmãos, ficar aqui nesse lugar, sabe por quê? Porque meu pai na fé disse que tudo que eu ia ver, ele já me antecipou, falou: lá você vai ver isso, lá você vai ver aquilo. E eu quero te dizer, a igreja é comandada por homens falhos, homens de Deus, mas que também cometem falhas. E isso me fortaleceu, irmãos, fortaleceu a minha casa.
E hoje eu entendo porque que Deus me deu tanta resistência diante de tudo que aconteceu, e nós permanecermos, porque hoje, irmão, eu estou exercendo o chamado de Deus na minha vida, o propósito de Deus de eu vir para este lugar, e hoje está pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus. E se eu não tivesse entendido isso lá, irmão, se qualquer coisa, irmão, tivesse me tirado do propósito, eu ido para outro lugar, será que eu estaria vivendo o propósito de Deus aqui, irmãos? E muitas das vezes a gente se deixa se levar pelas adversidades, a gente se deixa se levar pelos levantes, e começamos, irmãos, a desviar do propósito de Deus. José, irmão, ele teve várias oportunidades, irmão, para desviar, irmãos, para dizer: eu não quero mais isso. Quem é esse Deus que dá um sonho, que as pessoas vão se curvar diante de mim, que a minha família vai se curvar, que eu serei uma autoridade onde as pessoas vão ter de se curvar diante de mim? É isso que é? Eu sendo preso, eu sendo vendido, eu sendo ameaçado, eu sendo ali caluniado por pessoas falando que eu não fiz? Mas José sabia o propósito de Deus sobre a vida dele, porque Deus já tinha revelado a sonho, irmãos. E Deus quer revelar o propósito dele sobre as nossas vidas, irmão. Porque o homem e a mulher de Deus que já tem um propósito de Deus revelado, ele não se abate, ele não se entrega, irmão. Pelo contrário, ele se renova a cada manhã. Por quê, irmão? Porque o Senhor tem um propósito sobre a vida dele. E é isso que nós temos de entender, irmãos. Porque quando eu entendo aquilo que Deus tem para mim, irmão, independente do que acontecer à minha volta, eu vou permanecer, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida diante daquilo. E é isso que eu quero tratar nessa noite, irmãos. Porque que muitas das vezes a gente abre mão das coisas, irmãos. A gente se ira com tantas coisas. A gente se revolta com tantas coisas. A gente se deixa se levar pelo nosso emocional. E muitas das vezes Deus está nos preparando para viver o propósito. E nós, por causa da situação, nós falamos: não, eu não quero mais. Se José tivesse dito: não, eu não quero mais isso, porque chega de sofrer, chega de tanta luta, chega de tanta calúnia, chega de tanta coisa. Mas José não, ele tinha um sonho de Deus na vida dele, irmão. Ele tinha um propósito que ainda era para se realizar na vida dele. E quando esse propósito se realiza, irmão, ele não usa aquilo que Deus concedeu a ele para vingar pessoas, para pisar em pessoas, para maltratar pessoas. Pelo contrário, ele usa aquilo para glorificar o nome de Deus, porque ele entendeu o propósito de Deus. Então, se todos que estivessem na presença de Deus entendessem, irmão, o propósito de Deus na sua vida, muitas besteiras nós deixávamos de fazer. Porque nós entender que tudo aquilo que está à nossa volta acontecendo está dentro de um propósito de Deus, para que nós venhamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, nesta noite, irmãos, ore a Deus buscando o propósito de Deus, um propósito que Ele te chama para que você venha exercer em nome dEle, irmãos. E eu creio que se Ele revelar ao seu coração, nada vai te parar, irmãos, porque nada pôde parar José, irmãos. Nada pôde parar ele. Porque com 17 anos ele tem um sonho. Com 30 anos se realiza o propósito de Deus. Ele se torna governador. Então, irmão, foi 13 anos aonde ele passou pelo processo do propósito de Deus. Para nós chegarmos aonde Deus quer, irmão, tem um processo que Ele vai nos colocar. E muito desses processos vai ter aflições. Vai ter, irmãos, calúnias. Vai ter, irmãos, pessoas se levantando contra nós. Vai ter, irmãos, adversidade contra nós. Mas eu quero te dizer, se você estiver dentro do propósito de Deus, Ele vai te conceder a vitória diante de todos eles. Ele vai te conceder em nome de Jesus, irmãos. Porque o propósito é dEle, não é meu. Então é Ele que me capacita, é Ele que me prepara, irmão. É Ele que me dá todas as condições para fazer aqui o propósito dEle se cumpre na minha vida. Mas muitas das vezes, irmão, nós abrimos mão tão fácil das coisas. Nós queremos desistir tanto das coisas, por causa que a adversidade se levanta, as tribulações se levantam, as calúnias se levantam. Irmão, eu vou ser sincero, irmãos. Até como pastor vivenciando o propósito de Deus, eu já pensei muitas das vezes em desistir. Porque não é fácil, irmãos. É calúnias, é levantes. Mas você sabe o que me permanece aqui, irmão? É porque eu creio que eu estou dentro do propósito de Deus. Eu creio que Deus está comigo, irmão. E se Ele está comigo, irmão, Ele vai me dar força para resistir. Porque a vontade às vezes é de chutar o balde, irmãos.
É de ir, sentar nesse banco e dizer: levanta outro pastor que eu quero agora congregar. Mas você sabe o que me mantém, irmãos? É porque eu tenho convicção de que Deus me chamou para o seu propósito. Então qual o seu propósito, irmãos? O que Deus tem te chamado para fazer, irmãos? Que Deus ministérios na casa de Deus, irmão. Que Deus apóstolos. Que Deus profetas. Que Deus mestre. Que Deus evangelistas, irmãos. Que Deus pastores. Irmão, a palavra de Deus fala que os 5 ministérios é para a edificação do corpo, irmão. Que dê. Eu creio que Deus já deu a pessoas aqui, irmão. Mas tem pessoas aqui que não querem viver esse propósito. Mas Deus está te chamando profeta, Deus está te chamando apóstolo, Deus está te chamando evangelista, Deus está te chamando mestre, Deus está te chamando pastor, Deus está te chamando missionário, Deus está te chamando em nome de Jesus. Porque é propósito dele, irmãos. Ele quer, irmão, levantar. Mas tem pessoas, irmãos, que por causa de alguma coisinha, está aí: eu não dou conta, eu não posso, não, irmão, pare. Entenda o propósito de Deus e adentra. José, irmão, quando ele teve o sonho, irmãos, acabou. A vida daquele homem se tornou, irmão, um tormento. José agora, irmão, conta o sonho para os seus pais, para os seus irmãos. A partir desse momento, agora a vida de José já não é a mesma. Por quê, irmãos? Porque Deus revela o propósito. Eu quero te dizer que quando Deus revela o propósito, irmão, não vai ser mar e rosa, não vai ser só coisas boas, vai vir as adversidades. Mas eu quero te dizer, irmão, aquele que entende o propósito de Deus vai suportar tudo em nome do propósito. Em nome do propósito a pessoa vai suportar, irmãos. Mas o que nós temos visto nesse dia são pessoas fracas, pessoas que desanimam por qualquer coisa, pessoas que abrem mão por qualquer coisa, irmãos. Pessoas que não querem viver, irmãos, o propósito por causa de si mesmo, por causa das suas próprias exigências. José não pôde escolher muita coisa, irmãos. Mas uma coisa ele decidiu: eu vou viver o propósito de Deus. Independente do que acontecer, eu vou viver o propósito. E foi sonhos, irmãos, que ele não falou o significado. Quando José conta o sonho, irmão, não é ele que fala que ia acontecer aquele sonho, ele não interpreta. Quem traz a tradução do sonho, interpretar os sonhos, é os seus próprios irmãos. Porque o que acaba de contar isso, então você está dizendo que nós vai se curvar diante de você? Então você está dizendo que agora nós, até os seus pais, vai se curvar diante de você, porque você vai se tornar uma autoridade maior do que todos nós vamos ter de se curvar diante de você? Não foi nem José que falou, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus revela o propósito, irmão, a primeira coisa é Deus revelar para as pessoas lá fora qual é o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Antes mesmo de eu ser pastor, irmãos, ia pessoas que ainda eram pastor Donizete aqui lá na minha casa: pastor, eu vim cá para você orar por mim. Eu falei: irmão, não sou pastor, sou presbítero. Ele falou assim: não, lá na igreja eu vejo você mais como pastor do que o pastor. Então eu vim aqui para você orar pela minha vida e me abençoar para mim sair. Eu falei: eu não posso, irmão. Quem é o nosso pastor é o pastor Donizete. Então você tem de ir até ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus revela às pessoas qual o propósito que Deus tem para nós. Por quê, irmãos? Porque as pessoas vão ver aquele propósito se realizar em nós e o nome de Deus vai ser glorificado. Então nesta noite, irmão, descubra o propósito de Deus. Senão você vai ficar tediado nesse banco. Você vai ter desânimo de vir para essa casa, irmãos. Porque vai se tornar uma rotina de vir aos cultos, de participar de uma reunião, de vir à igreja, de dar o seu dízimo, de participar de uma oração. Irmão, descubra o propósito de Deus sobre a sua vida. Porque o dia que você descobrir, acabou, irmãos. Você vai ver que o patamar espiritual da sua vida é diferente. Por quê? Porque agora você caminha dentro do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Se é para um apóstolo, você vai começar a desenvolver aquilo que Deus tem para um apóstolo. Se você é um profeta, Deus vai começar a desenvolver aquilo que é para um profeta realizar dentro dessa terra ou sobre essa terra, irmãos. Então nós começamos a ser capacitados por Deus. Nós fomos ver, irmãos, a Bíblia, ela é recheada de homens que não tinham propósito, mas quando o propósito se apareceu diante deles, eles entenderam o que Deus queria para eles. E eles começaram a viver o propósito de Deus. Por isso que na igreja tantas pessoas mortas espiritualmente, porque não entenderam o seu propósito. Não entenderam aquilo que Deus te chamou para fazer, irmãos. E Deus está nos chamando
Venha fazer, porque é eu que vou fazer através da vida de vocês. É Ele que nos capacita, irmãos. Então nesta noite, em nome de Jesus, irmãos, que nós venhamos nesta noite buscar entender o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, irmãos, Ele é fundamental para que eu e você comece a caminhar num patamar diferente com Deus. Pastor, mas só esses de ministério, não, irmão. Talvez o seu maior propósito nessa terra é alcançar toda a sua família, é alcançar o seu vizinho, é alcançar um amigo do seu trabalho, é fazer uma obra relevante na sociedade, é você fazer uma obra social que vai impactar uma sociedade, é você fazer algo na sociedade que o nome de Deus vai ser glorificado através daquilo. Irmão, a igreja tem de se mover, irmãos. A igreja é um organismo vivo, é algo vivo, irmãos. Nós não podemos ficar parados. E nós vemos a igreja, alguns trabalhando e outros estagnados, outros parados diante da situação. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Deus vai revelar propósito em vidas aqui, irmãos. Deus vai revelar qual é o propósito dele diante da sua vida. Se for para você fazer algo na sociedade, você vai ser capacitado por ele. Você vai ver e enxergar aquilo que Deus tem para você fazer, irmãos. Tem pessoas aí, irmão, que um simples ato, irmão, social, está engrandecendo o nome de Deus e vidas estão sendo abençoadas. Então que nesta noite nós possamos, em nome de Jesus, ter a revelação desse propósito aos nossos corações. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para vocês verem, irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, irmão, todas as coisas vai cooperar para o nosso bem. Tudo aquilo, irmão, que nós fizermos dentro do propósito de Deus, você vai ver que Deus vai preparar para que tudo aquilo se volte para o propósito dele nas nossas vidas. E muitas das vezes nós limitamos viver o propósito de Deus por nós mesmos. Eu não dou conta, eu não posso. Irmão, se nós limitarmos a nós mesmos, nós impedimos daquilo que Deus pode fazer. Mas nós temos de entender uma coisa: se Ele nos chamou, eis-me aqui, Senhor. Agora o restante é o Senhor que faz. É o Senhor que capacita. É o Senhor que me concede o fruto do Espírito. É o Senhor que me concede os dons espirituais. É o Senhor que me concede os ministérios. Deixa viver, irmãos, o propósito de Deus na sua vida e Ele vai fazer. Não venha para a casa de Deus simplesmente para ser um sentador de banco, irmão. Participar de um culto somente. Entenda que aquilo que Deus tem para a sua vida é você que vai fazer. Você entende, irmãos, que só tem almas que só você vai alcançá-las. Tem pessoas, irmão, que somente você, irmão, vai ter acesso a elas. E essas pessoas é aquelas que Deus vai usar você para alcançá-las. Então, em nome de Jesus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquilo que Ele faz, irmãos, é a capacitação. O que nós precisamos é deixar, irmãos, Ele fazer na nossa vida e realizar o propósito dEle através de nós. Então José, irmãos, ele foi um homem que ele se entregou a esse propósito. José foi um homem, irmãos, que mesmo sabendo que todas as lutas que ele viveu, irmãos, toda a injúria, toda a traição, tudo aquilo que seus irmãos fez contra ele, ele agiu diferente, irmão, porque um homem ou uma mulher de Deus que entende o propósito, eles não agem mais com ira. Eles não agem. Olha o texto, olha para vocês verem. Olha para o versículo 4, 5 e nós vamos até o 8. Olha aqui, o que José faz, irmãos. Vamos no, olha aqui. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, brandou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. José estava, irmãos, já querendo explodir diante dele. Eu quero me revelar para os meus irmãos. Eu quero revelar quem eu sou para os meus irmãos. Eu quero revelar para eles que eu sou José. Irmão, a vontade de José era revelar aos seus irmãos que o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. O sonho, irmãos, que ele relatou para sua família se cumpriu, irmãos. Mas ele não quis revelar aos seus irmãos o propósito de Deus para trazer uma punição,
para trazer uma condenação diante dos seus irmãos, para escravizá-lo. Agora, vocês lembram? Eu contei um sonho para vocês, vocês riram, vocês se iraram contra mim, vocês se revoltaram contra mim, a ira de vocês se levantaram. Agora que eu vou, sou governador e estou acima de vocês, agora eu vou fazer aquilo que vocês fizeram comigo. Agora vocês vão para a cadeia, agora vocês vão ser escravos, agora vocês vão sofrer na minha mão. José não agiu desse jeito. Porque um homem que entende o propósito de Deus, ele não age desse jeito. Ele sabe que tudo que está acontecendo à sua volta, irmão, não é culpa daquilo que está acontecendo. É diante daquilo que é a vontade do propósito de Deus. Então, tudo aquilo tem algo de Deus para me ensinar, para me fortalecer, para me dar bagagem, para me viver o propósito de Deus. Então, olha o que José faz. E levantou-se em voz, em choro, de maneira que os egípcios ouviam também até a casa de Faraó. Esse homem, irmão, ele gritou. Ele se bradou ali, irmãos, dizendo: eu sou José. Olha o que diz, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai. Olha a preocupação de um homem que está tendo o propósito de Deus, irmão. Ele é um homem, irmão, que preocupa com os seus. José aqui está preocupado com o seu pai. E ali eles respondem, os seus irmãos nem puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Os irmãos de José devem ter pensado assim: pronto, agora nós estamos ferrados. Porque esse homem agora é o segundo homem de maior autoridade no Egito. Agora, ó, acabou conosco. Mas olha o que um homem que entende o propósito de Deus fala, irmãos. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José está dizendo aqui: tudo que vocês fizeram foi para que se cumprisse o propósito de Deus na minha vida. Não fiquem apavorados. O que vocês fizeram não foi por causa de vocês mesmos, foi porque Deus estava preparando tudo para mim viver o propósito dele. Vocês não me venderam, irmãos, por 30 moedas de pratas, porque vocês são mal tantos assim, não. É porque Deus já tinha planejado tudo para mim viver o propósito dele. Era uma forma de José chegar até ali o Egito. Era uma forma dele ser comprado por Potifar. Era uma forma dele adentrar na casa de um homem de autoridade dentro daquela nação. E depois, mesmo caluniado, irmãos, mesmo acusado de algo que ele não fez pela mulher de Potifar, ele vai preso. Deus leva o copeiro e o padeiro para dentro. Tem 2 sonhos, é ali ele interpreta, irmãos. Um morre, o outro volta para o seu cargo antigo. Depois de 2 anos, ali Faraó tem 2 sonhos, das espigas e das vacas. E ali esse homem lembra, fala assim: tem José lá dentro da cadeia, que ele interpretou o nosso sonho, tudo que ele falou aconteceu. Então, irmão, o propósito de Deus se cumpriu. Então José está dizendo aqui, ó: nem vos irriteis contra vós mesmos, porque às vezes vendidos para aqui. Isso que aconteceu foi para que o propósito se cumprisse, irmão. Muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo nas nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos assim: será que eu vou suportar? Será que tudo isso que está acontecendo na minha vida precisa acontecer, irmão? Se estiver dentro do propósito de Deus, precisa acontecer, irmãos. Sabe para quê? Porque Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos capacitando, irmão, para suportar tudo aquilo que é necessário, irmãos. Ou vocês acham que as coisas acontecem por acaso, irmão? Em Deus nada é por acaso, tudo tem um propósito dEle. E nós precisamos entender isso, irmãos. Você entende por que Moisés, antes de libertar o povo, ficou 40 anos no Egito, para aprender tudo aquilo que era necessário, e depois 40 anos junto com seu sogro no deserto, para depois os outros 40 anos ele tirando o povo do Egito e levando eles para a terra prometida. Irmãos, tudo tem um propósito. Então José diz assim: não fica triste não, porque vocês não me venderam, porque somente vocês são maus, vocês se irá. É porque tinha um propósito de Deus. Eu precisava vir para este lugar. E muitas das vezes nós não entendemos aquilo que Deus fazemos na nossa vida, irmãos. Muitas das vezes nós paramos na caminhada. Nós pensamos em desistir tão facilmente das coisas, irmãos. Nós falamos assim: eu não quero isso mais. Não, eu não quero viver isso mais. Não, eu vou sair da igreja. Não, eu não quero mais ser cristão. Eu não quero viver isso mais. Irmão, pare com isso.
Entenda o propósito de Deus sobre a sua vida. E ele diz assim: para a conservação, olha aqui, irmão, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida de toda a humanidade ali daquela época, irmãos, foi necessário acontecer aquilo. Então muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas, irmãos, não é por causa, irmãos, que o diabo se levanta, ou por causa que as adversidades é grande, não, irmão, é porque Deus está proporcionando situações para nos conduzir ao propósito dele. Muitas das vezes, irmão, Deus vai te colocar em situações que você não vai entender, mas Deus vai te conduzir para um lugar para que o propósito dele se cumpra. Irmão, um dia eu vi um homem de Deus, ele ficou enfermo, irmão, e ele questionou a Deus sobre essa enfermidade. E quando ele chegou dentro do hospital, irmão, tinha um homem de fase terminal. E ele ficou no quarto do lado dele, e ele começou a pregoar o evangelho para esse homem. E esse homem aceita Jesus dentro daquele quarto. Ele confessa Jesus, aquele homem ora por ele, ele confessa Jesus, aceita Jesus. E passa 1 ou 2 dias, aquele homem vem falecer. Aí ele volta para sua casa curado, e ele entendeu qual foi o propósito daquela enfermidade na vida dele. Ele precisava estar enfermo, porque se ele não estivesse enfermo, como ele ia para um hospital? Como ele ia ficar internado sem estar enfermo, irmãos? E muitas das vezes nós abrimos a boca para questionar a Deus sobre tudo. E muitas das vezes o propósito de Deus, aquele homem era para ser salvo, irmãos. Mas para alguém alcançar aquele homem nos seus últimos dias, precisou colocar um servo ali, permitir que ele ficasse enfermo. E ele ficando enfermo, ele vai para o hospital, se interna e põe ele junto com o homem. E ali ele apregou a palavra para aquele homem é salvo. E eu quero te dizer, irmãos, o propósito de Deus se cumpriu. Então muitas das vezes, irmão, nós ficamos buscando, questionando a Deus diante de tantas coisas na nossa vida. Pare de questionar e de murmurar, busque entender qual que é o propósito daquilo diante de Deus na sua vida. O porquê que Deus te colocou naquele lugar, o porquê que Deus te levou até aquele lugar. Muitas das vezes, irmão, nós questionamos demais e esquecemos de buscar o porquê que o Senhor está permitindo isso, Deus. José aqui está dizendo, fica triste não. Era necessário que vocês fizessem tudo isso por mim, contra mim, para que eu viesse para este lugar. Então, irmãos, em vez de abrir a boca para questionar a Deus, busca entender o propósito de Deus sobre a sua vida diante daquela situação. E olha o que ele diz no 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou diante de vós. Olha, quem enviou José, irmãos? Foi os seus irmãos? Foi a situação? Foi a ira, foi a covardia, foi aquilo que os seus irmãos... Olha aqui José fala, irmãos. Deus me enviou adiante de vocês. Irmão, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Amém, irmãos? Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus não perdeu o controle diante de nada nesse mundo, irmão. Tudo está debaixo do domínio dele, irmãos. O problema é que nós não buscamos entender o porquê que aquilo está acontecendo nas nossas vidas. Porque se for algo de Satanás, repreende, ora, cancela aquilo em nome de Jesus. Mas se é de Deus, me dá força para me suportar, porque eu quero viver o propósito do Senhor. E José diz, Deus me enviou adiante de vós. Para quê, irmãos? Para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Tudo aquilo, irmão, naquela época, para acontecer, precisou acontecer tudo aquilo na vida de José. E se nós formos ler a história de José, irmão, é sofrimento atrás de sofrimento. É tristeza atrás de tristeza. É angústia atrás de angústia. E quantas pessoas, irmão, estão pensando em desistir com um pequeno levante diante da sua vida? Eu quero te dizer, irmãos, busque entender o porquê que você está passando isso. Busca entender o porquê que Deus está permitindo você passar por isso. E você vai ver que em nome de Jesus o seu patamar espiritual será diferente. Porque um homem que entende o propósito de Deus, o seu patamar espiritual é diferente. A sua vida espiritual é diferente, irmão. Porque você não anda mais, irmãos, em dúvida daquilo que está. Você entende que aquilo tem um propósito de Deus. E olha o que diz no 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá. Não foram vós que me enviaram para cá. E sim Deus. Deus que me pôs por pai de Faraó. Foi Deus que me colocou como pai de Faraó, da maior autoridade do Egito. Por que pai aqui, irmãos?
Porque ele era aquele que trazia o conselho para o faraó, era aquele que revelou o sonho, era como uma figura paterna que dava conselhos para o faraó. Faraó, agora nós temos de fazer desse jeito, agora nós temos de guardar essa quantidade, agora nós temos de levantar mais celeiros, porque esse é o papel de um pai, irmão, é aconselhar o filho. Então olha o que José fala: me colocou como pai de Faraó. Eu que dou conselhos para Faraó, para a maior autoridade daquela época, irmãos. E tudo isso, irmão, porque um homem está dentro do propósito de Deus. E quando um homem ou uma mulher de Deus está dentro do propósito, ele te coloca dentro da cama. Quantos viu, irmão, aquele juiz cristão que assumiu agora como ministro dentro da casa do Senhor? Ali dentro do Senado, ali do STJ. Quantos viu aquele juiz? Eu esqueço o nome dele. Se alguém sabe e lembra, irmãos. Sei que aquele homem, irmãos, eu vi o culto de ação de graça dele, irmãos, com todos os ministros. Foi lá numa igreja lá dentro de Brasília, irmãos. Todos estavam lá e ele exaltou o nome de Deus, sabe por quê? Porque muitos falaram para ele que ele nunca ia ser ninguém. Mas ele, irmão, tinha uma convicção que Deus ia colocar ele em lugares aonde poucas pessoas cristãs poderiam adentrar. E hoje o homem é um dos 11 ministros da nossa nação. Um homem de Deus, irmão, colocado lá. Você sabe por quê? Porque quando Deus tem propósito, irmão, de fazer aquilo que Ele quer fazer, que seja em qualquer área do mundo, irmão, Ele prepara, Ele capacita e coloca lá, porque os planos de Deus não são frustrados. Qual o propósito, irmãos? Olha aqui, um homem que era escravo, um homem que chegou ali vendido por 30 moedas de prata, um homem que chegou todo ofendido, irmãos. Um homem chega agora, irmãos, é a segunda autoridade daquela nação. E um homem que era considerado como pai de Faraó, um homem conselheiro de Faraó. E olha o que ele fala: e o Senhor de toda a sua casa. Olha para você ver, irmãos, não só agora pai, mas Senhor de toda a casa de Faraó. Era aquele que conduzia todas as coisas, irmãos. Irmão, olha o propósito de Deus quando ele se realiza na nossa vida, irmão. Irmão, se Deus te chamou para algo, irmãos, creia nisso e pronto, acabou. Quem vai capacitar é Ele. Quem vai conduzir a história para que isso se aconteça é Ele. A história de José foi 13 anos, irmãos. 13 anos de sofrimento. 17 anos ele tem os sonhos, ele tem a revelação do propósito. Com 30 anos se conclui o sonho. Ele sai no carro onde todos se curvam diante dele. E olha, o Senhor de toda a sua casa. E como governador em toda a terra do Egito. Irmão, isso é um homem de propósito de Deus. Quando o homem, irmãos, ele vive o propósito de Deus, ele chega em níveis nunca imagináveis. Tem homens, irmão, que com pouca leitura, homens que talvez não têm nem o primeiro grau completo de escola, irmãos. O ensino fundamental. E hoje está nas nações pregando aos 4 cantos. Luiz Hermínio é um homem que toda a nação ouve ele, irmão. E ele fala que ele é um homem de pouca leitura, mas ele entendeu um propósito de Deus na vida dele. Que Deus falou para ele que ele ia ser um pregador às nações. Que ele ia ser um homem que ia influenciar nações, que ia pregar para presidente, irmão. E ele está vivendo tudo isso, sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus. E olha que ele pensou em desistir, irmão, porque ele era viciado. Ele era traficante no lugar e muitas das vezes ele pensou em sair de Itajaí, da onde ele mora, porque todas as pessoas que entravam dentro do templo, ali ele olhava para aquela pessoa e falava: não, aquele cara ali eu vendi droga para ele. E aquilo começou, irmãos, a afetar o propósito de Deus na vida dele. Aí Deus ministrou o coração dele dizendo: aonde você foi envergonhado, eu vou te honrar. Aonde nós, irmãos, fomos envergonhados, Deus, através do propósito dele nas nossas vidas, Ele vai nos honrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Escolha viver o propósito de Deus, irmãos. José aqui, irmão, entendeu o propósito de Deus. E ele, irmão, não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada que muitos teriam desistido. Mas ele entendeu, aquele sonho vai acontecer. Aquele sonho vai se realizar na minha vida. Eu vou viver o sonho de Deus que Ele me deu. E Ele viveu, irmãos. E por isso, nesta noite, em nome de Jesus, busca viver o propósito de Deus sobre a sua vida. O que é propósito? Propósito é definir o caminho. É definir onde você vai chegar.
Propósito é saber onde você vai estar daqui a algum tempo. José sabia onde ele estaria, irmãos. Agora o tempo, ele não sabia exato, mas ele sabia onde Deus iria colocá-lo, de autoridade, aonde muito se curvaria diante dele, até a sua própria família. E isso se realizou, irmãos. O propósito de Deus é que vivamos plenamente para a sua glória. Todo o propósito de Deus, irmãos, só tem um único fundamento: para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que nós fizermos em propósito a Ele, o fim de tudo isso é o nome de Deus ser glorificado. Por isso, irmão, se você se tornar um grande pregador, nunca esqueça que foi Deus que te capacitou. Se você se tornar um grande profeta, nunca se esqueça que foi Deus que te deu tudo isso. Sabe por quê? Porque o nome dele tem de ser glorificado. Qual o propósito divino para a nossa vida? É necessário saber, tendo a clareza, vamos saber que a direção tomar espiritualmente. Por isso tem muita gente perdida espiritualmente, irmão, porque não entende o propósito de Deus sobre a sua vida. E quando eu não sei o que Deus me chamou para fazer, eu tenho, irmãos, falta de uma direção exata. Eu me perco porque eu não sei o que Deus me chamou. Aí por isso que vem pessoas para a igreja, acho que eu canto. Aí sobe aqui, fica 2 meses no louvor, não é isso que Deus quer de mim não. Desce, eu acho que eu sei ministrar, eu sei pregar. Sobe aqui, prega 2, 3 vezes. Não, eu prego, os outros ficam me olhando de cara feia, não quero mais não. Aí vem, não, eu sei dar aula lá na salinha, dá aula lá, ninguém presta atenção. Não é que lá que eu quero não. Não, irmãos, busque em Deus o que Deus tem para você. Ora a Deus, irmãos. Busque entender o propósito de Deus sobre a sua vida. E você entendendo e Ele confirmando no seu coração, faça. Porque é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te conduzir, irmãos. José tinha um sonho, irmão. José não foi para um lugar qualquer fazer alguma coisa qualquer. Ele foi debaixo de um sonho. Eu tenho um sonho. Esse sonho, não esses 2 sonhos. Eu vi que pessoas se curvariam diante de mim. Então eu vou me tornar uma autoridade. Agora, irmão, o patamar que esse homem chegou. Então nesta noite, em nome de Jesus, Deus está aqui para revelar o que você precisa diante daquele que é o propósito dele de sua vida. Olha o que diz em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, quem realiza, quem efetua em nós o querer? Deus. É Ele que vai revelar dentro de nós o querer, o propósito que Ele tem para nós. Nós vamos descobrir algo que nós temos prazer em fazer. Se eu sou pastor dessa igreja, irmão, mas eu venho para essa igreja triste, angustiado, esse não é meu propósito em Deus para a minha vida. Porque aquilo que Deus tem para nós vamos sentir alegria em fazer, irmãos. Nós vamos sentir gozo de alegria, irmão. Nós vamos ter prazer em fazer, irmãos. Nós vamos ter prazer em executar aquilo, irmãos. Você vai ter prazer se Deus te chamou para ser mestre. A hora que você abrir a Bíblia, irmão, você vai ter prazer em ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Você vai ter prazer em ler a palavra de Deus. Muita gente quer ser mestre, mas nem leu a Bíblia toda, nem conhece a Bíblia. Irmão, então nunca esse é o seu chamado. Se você não tem prazer de ensinar, irmãos, porque Deus vai gerar dentro de nós o querer. É Ele que gera dentro de nós o querer. E com o querer é Ele que realiza. Porque olha o que diz. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Ele que gera o querer e também é Ele que realiza o querer. Para quê, irmãos? Segundo a sua boa vontade. Então nesta noite, irmãos, que eu e você venham em nome de Jesus buscar o querer de Deus, querer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E isso acontecer, irmão, nós vamos começar a viver um novo patamar em Deus. Olha um outro exemplo que eu quero deixar para vocês. Jesus Cristo já sabia o seu propósito. Com 12 anos, Jesus já sabia o porquê que ele estava na terra. Mas ele era Deus. Não, irmão, ele era 100% homem também. Lucas 2,49. Abre aí. Nós vamos ler algum texto para confirmar que Jesus já sabia o seu propósito. Lucas 2,49 diz assim: E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar do negócio do meu Pai?
Olha aí, irmãos. Olha que Jesus é procurado pela sua mãe e seu pai ali. Quando eles vão, perde ele, acham que ele está ali. Eles voltam, ele está ensinando dentro da sinagoga. E ali eles chegam e falam assim: por que você fez isso conosco, Jesus? Nós estamos te procurando. Olha a resposta de Jesus com 12 anos para os seus pais. E ele lhe diz: por que é que me procurais? Não sabei que me convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus já era um ser que tinha convicção do seu chamado, do seu propósito. Qual o propósito de Jesus sobre a terra? Tratar dos negócios do Pai. João 4:34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o que diz, irmãos. Olha Jesus. Ali os discípulos saem para comprar e chega, ele está diante ali de uma situação pregando, tanto tempo sem comer. E ali eles falam: você não está com fome? Ele fala assim, ó. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus já tinha certeza do propósito dele sobre a terra, irmãos. E um homem e uma mulher de propósito, irmãos, sempre vai agir de uma forma diferente com aqueles que se levantam contra ele. Como José agiu com seus irmãos, olha a atitude de Jesus. Lucas 23:34. Olha para vocês verem um homem ou uma mulher, irmãos, que entende o propósito de Deus, não se ira contra aqueles que se levantam contra ele, contra aqueles que falam mal dele, contra aqueles que se tramoia contra eles. Olha para você ver Jesus, irmãos. Olha, quando um homem ou uma mulher entende o propósito de Deus, o patamar espiritual dele diante das pessoas é diferente. José perdoa os seus irmãos, José proporciona aos seus irmãos vida, agora uma vida melhor dentro do Egito. E agora Jesus foi crucificado, foi cuspido, foi maltratado, foi surrado, foi tudo, irmãos. Olha que Jesus responde em Lucas 23:34. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo a veste dele, lançaram sorte. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem que tudo aquilo que eles estão fazendo era necessário que acontecesse para que eu morresse na cruz do Calvário e trouxesse salvação para a humanidade. Irmãos, esse é o patamar de quem sabe o seu propósito. Ele não se ira contra alguém, não guarda mágoa, não guarda ódio. E quantas pessoas dentro da igreja com ódio de pessoas, com mágoa de pessoas. Irmão, nós estamos vivendo um patamar de julgamentos. Nós estamos agora vivendo um patamar, um julgando aos outros, um criticando aos outros. Irmão, nós precisamos amar, porque se nós entendermos o propósito, a nossa atitude, irmão, será diferente, como de José, de Jesus. Agora vamos entender, olha aí, Atos capítulo 20, do 20 ao 24. Outro homem que entendeu o seu propósito para nós orarmos, irmãos. Então que nesta noite você busque entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Que você busque entender o propósito específico de Deus sobre a sua vida. E você vai ver que você vai agir diferente com pessoas. Você vai entender e agir diferente diante das situações, diante das adversidades. Atos 20, 22 ao 24 diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha um homem que entende o propósito, irmãos. Paulo está dizendo assim, ó, ele não sabia o que esperava ele em Jerusalém, mas uma coisa eu tinha convicção, senão que o Espírito Santo, irmão, era o Espírito Santo de cidade em cidade, me assegura, já revelava a ele que ele ia enfrentar cadeias, tribulações, tudo aquilo que era adversidade, irmão. Mas ele tinha uma convicção. Quando ele foi chamado por Jesus, irmão, ele chamado para sofrer em nome do Evangelho. Paulo não foi chamado para se tornar um pregador de nome, um pregador aonde receberia honra, aonde ele seria louvado, aonde ele seria exaltado por pessoa. O propósito de Deus na vida de Paulo era sofrer
pelo Evangelho de Cristo. Acabou, irmãos. Ele já sabia o que esperava ele. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas olha o 24 desse versículo para nós encerrarmos, irmãos. Olha o que diz: porém, em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmão, nós estamos dentro da igreja, nós estamos vivendo um tempo que parece que Deus é obrigado a dar tudo, irmãos. Irmão, nós viemos para a casa de Deus só para pedir. É errado isso, pastor? Não, mas a casa de Deus, irmão, não é para nós pedirmos, é para nós darmos. Darmos uma verdadeira adoração. Darmos as nossas vidas como uma oferta viva a Ele. E é diante dessa ação nossa, irmão, Ele olhando lá de cima, Ele vai derramar sobre nós. Mas nós aprendemos que nós temos que vir para cá de Deus para pedir. Ah, e se Deus não dá, são aqueles filhos birrentos. Ah, eu não quero mais Deus, eu não ganhei. São filhos birrentos. E na verdade, irmão, nós temos de entender o propósito nosso. Deus, irmão, se Ele nos der, Ele é Deus. E se Ele não der nada para nós, Ele já deu o que é mais precioso: o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar salvação. Acabou. Olha o que Paulo diz no 24: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Paulo já estava dizendo: eu já não tenho mais prazer na minha vida. A minha vida não é tão preciosa mais. Por quê? Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pronto. Entenda o propósito de Deus na sua vida? Se coloca de pé. Você vai ver que você vai começar a servir a Deus diferente, irmãos. Você vai ver que você vai começar a vir para a casa de Deus diferente, irmãos. Por isso que a igreja é um ciclo de pessoas saindo e entrando. É um ciclo de pessoas frias. É um ciclo de pessoas avivadas e abatidas. Pessoas hoje estão animadas. Você chega no irmão e fala: e irmão, estou bem. Nossa, e aquelas pessoas que chegam na igreja e falam: nossa, essa igreja é a melhor igreja. Nossa, essa igreja é isso. Quando uma pessoa chega, eu já... Porque lá na frente ela vai desanimar. Porque chega, irmãos, de um jeito que... nossa, que igreja que... Irmãos, essa igreja, desde quando eu me converti, ela é a mesma. Ela é a mesma. Sabe por quê, irmãos? Só mudou pessoas, mas o mesmo cabeça reina até hoje aqui, Jesus Cristo. E eu aqui estou por causa dele, irmãos. Eu estou aqui por causa de Cristo, irmãos. Eu estou aqui não é para receber algo nada dele. Eu estou aqui, irmão, em gratidão a Ele. Eu sei que muitas coisas eu vou ver, irmãos. Muitas coisas que me desagradam ainda vai acontecer, irmãos. Muitos levantes vão acontecer, muitas calúnias vão acontecer, mas eu sei o meu propósito, eu conheço o que Deus me chamou, irmão. Então, em nome de Jesus, é Ele que vai me fortalecer para superar tudo isso. Entenda o propósito de Deus nesta noite, irmão. Eu quero que você feche seus olhos. Eu queria que o Espírito de Deus ministrasse seu coração, irmãos. Essa igreja, irmão, nós falamos que eu não quero membro aqui para ter ocupação de cadeira. Eu quero membros aqui avivados, irmão. Eu quero homens e mulheres de Deus, cheios de Deus. Por isso que essa igreja até hoje prega contra o pecado, irmãos. Por isso que essa igreja prega contra as coisas da carne. É porque eu creio que essa igreja, irmão, vai ser uma igreja que muitas pessoas vão ser restauradas neste lugar. Famílias chegam destruídas aqui, irmão, e são restauradas. E muitas vão embora, irmão. Mas eu me alegro, sabe por quê? Porque aqui foi o lugar que Deus usou para que essas famílias fossem restauradas. Casais chegam divorciados aqui, irmão, voltam a se casarem novamente, voltam a se unir. Pessoas vêm para cá com vícios, com tantas coisas, irmão, e se fortalecem e abandonam os vícios. Sabe por quê, irmão? Porque essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja é o Senhor que é o cabeça, irmão. Nós só somos os instrumentos que Ele usa. Então Deus quer restaurar as nossas vidas, irmãos. Mas Deus tem chamado pessoas para viver o propósito. O propósito é algo que você já vê lá na frente, o que Deus tem para você, irmão. Jovens, crianças, adultos, velhos. A profecia de Joel ainda não se cumpriu na totalidade. Ainda vai derramar de um tamanho intensidade o poder do Espírito. Os velhos vão ter sonhos, os jovens terão visões. Oh, glórias! Nós vamos viver o melhor dessa terra, irmãos. Não é por causa de mim, é por causa de Deus. E a palavra dEle diz. A palavra dEle tem para nós, irmãos.
Eu creio no poder de Deus, eu creio na graça de Deus. Se você tem um propósito, irmãos, viva ele numa intensidade, sabendo que é Deus que vai te capacitar. É Deus que vai te capacitar, te dar força, resiliência para vencer tudo isso, irmãos. Você não vai se entregar, você não vai se abater, você não vai, porque Deus está derramando, irmãos. Eu creio, irmão, que nós estamos atravessando um tempo de adversidade. Nós estamos atravessando um tempo onde muitos morreram. Mas eu creio que no final de tudo isso, Deus vai ter pessoas mais capacitadas, mais preparadas para resistir. E eu creio em nome de Jesus, irmão, que quanto mais aumenta o ataque de Satanás, mais o Senhor vai aumentar a intensidade da ação do Espírito. O Espírito Santo vai levantar profetas, vai levantar apóstolos, vai levantar mestres, vai levantar evangelistas, vai levantar pastores nesses últimos dias, mas homens que estão dispostos a viver o sobrenatural de Deus. Pessoas que não vão se entregar, não vão se entregar por causa de nada, irmão. José foi jogado dentro de uma fossa, José foi vendido, José foi acusado, José foi preso inocente, mas José chegou no final e viveu o sonho de Deus na vida dele. Oh, Abraão saiu de um lugar diante de uma palavra, e Abraão viveu a palavra de Deus. Moisés, irmãos, ele viveu o projeto de Deus. Paulo viveu, os apóstolos viveram. Mas em tudo, irmãos, Deus está no controle. Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres de propósito, homens e mulheres que querem pôr a mão no arado, que não querem olhar para o lado, que não querem retroceder, que não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Homens e mulheres que têm convicção do seu propósito, têm convicção do seu chamado em Deus. Pai, em nome de Jesus, essa igreja, Pai, ela é do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Essa igreja necessita da ação do Senhor, Pai. Essa igreja necessita, Pai, do poder do Teu Espírito, Pai. Oh, Deus, revela, Deus, os Teus propósitos diante de vidas aqui, Pai. Revela, Deus, em nome de Jesus. Revela, Deus. Tem pessoas aqui, Pai, que estão sendo aqui, ó Pai, bloqueadas diante de entender o propósito, por causa de achar que não é capaz, de achar que não pode. O Senhor, Deus, é o que pode capacitar, o que pode, Deus, dar tudo aquilo que é necessário para que essas pessoas vençam, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas aqui, ó Pai, venham ter a revelação do propósito, que através de sonhos, através de visões, através da Tua palavra, através, ó Deus, da natureza, através de qualquer coisa que o Senhor quiser usar, mas usa em nome de Jesus, Pai. Tem jovens aqui que vão ser missionários, ó jovens que vão para as nações, ó Pai, jovens que vão apregoar o Evangelho, que vão anunciar as boas novas. Aqui tem pastores, ó Deus, que vão impactar nações, que vão ser escritores de livros, que vão apregoar o verdadeiro Evangelho. Aqui tem profetas, irmão. Aqui tem homens de Deus que vão ser profetas dessa nação, que vão profetizar em nome de Jesus. Aqui tem apóstolos, ó Pai, que vão alcançar outras nações, abrir ministérios, abrir igrejas do Senhor, ó Pai, e fortalecer ministérios, ó Pai. Aqui tem em nome de Jesus, Pai. E para isso Deus revela os corações. Faça como o Senhor fez a José, Pai. José teve o sonho, quem revelou o sonho foi os irmãos. Os irmãos falam, então você agora está dizendo que nós vamos nos curvar diante do Senhor. José não falou nada, só falou o sonho, irmãos. Deus vai te dar sonhos em nome de Jesus. Deus vai te dar visões em nome de Jesus. Você vai ver, irmão, seu patamar vai ser diferente. Você não vai mais se alimentar de ódio das pessoas. Você não vai mais alimentar, irmão, de amargura de pessoas. Você vai ser um homem fácil de liberar perdão. Você vai ser uma mulher fácil de liberar perdão. Você sabe por quê? Porque você está dentro do propósito de Deus.
as palavras Oh! de vida eterna. Em nome de Jesus, Pai. Essa igreja, Pai, ela O precisa, que Deus, do Senhor. Nós somos necessitados Onde plenamente do Senhor. que Essa só igreja, tu Pai, tens ela depende de as Ti palavras de totalmente. vida eterna. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, ó Deus, profetizando que o propósito do Senhor vai se revelar, Pai. Eu creio que nós vamos ter pessoas aqui, Deus, que elas vão nos procurar, Pai, em nome de Jesus, e vai dizer: eu entendi o meu propósito em Deus. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu entendi porque que Deus me trouxe para este lugar. Eu entendi porque que Deus me trouxe para essa casa. E independente do que acontecer, eu vou permanecer nela. Porque é aqui que Deus vai executar o meu propósito. Hoje eu e a minha casa, irmão, vivemos o propósito de Deus. Porque nós não olhamos para o homem, nós não olhamos para a circunstância, nós olhamos para aquele que é o consumador de toda boa obra, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Deus é fiel, amém? Deus é bom, e Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós, amém? Basta que nós venhamos abrir mão das nossas razões para viver o plano de Deus, amém? A gente vai dizimar, mas antes disso eu queria apresentar aqui a nossa irmã que nos visita, amém? Tem uma irmã aqui, Paulinho, que gosta de cantar, amém? Vai ser o divino, amém? A nossa irmã Elida Márcia, amém? Quem é a Elida Márcia? Olha lá, a irmã, a senhora, amém, minha irmã? Seja bem-vinda no nosso meio, amém? É a primeira vez da irmã, diz que não frequenta outra denominação, mas irmã, bem-vinda para estar cultuando com a gente aqui, amém? O esposo dela é o Douglas. Douglas, seja bem-vindo no nosso meio, amém? E a irmã Elida, amém? Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é o prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos você. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é o prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos você. Seja bem-vindo, irmãos, amém? Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Marco, você ora aí? Glória a Deus. Você que vai ofertar e dizimar na casa do Senhor, pode se preparar para a gente estar trazendo. Amém? Glória a Deus. Pegue seu dízimo, suas ofertas. Levante aí para o Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos já, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar, Pai. E nesse momento, Senhor, nós queremos te adorar também, Deus, com as nossas ofertas, Deus, com o nosso dízimo, Deus. Nós queremos render a Ti, Pai, porque as nossas finanças, Pai, não são nossas, Deus, são do Senhor, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, dê sabedoria, Deus, para nós, meu Deus, para lidar, meu Deus, com essa vida financeira. A cada família aqui, meu Deus, que talvez não tem hoje algo que ofertar, meu Deus, Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades, Pai. Abre as portas de emprego, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer um milagre, Pai, e que em nome de Jesus nós sejamos gratos, Deus, Pai, para oferecer, Pai, o nosso dízimo e a nossa oferta e o nosso coração ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode vir, irmãos, amém? Eu queria chamar aqui a irmã Raquel. Cadê ela? Está por aí? Nós temos um recado, né, é o pastor?
Uai, então vem cá, pastor. Se ela vier aqui, nós passamos a bola para ela. Os 12 dias. Amém, irmãos? Os 12 dias de orações. É porque nós vamos ter os 12 dias de orações e vai começar o dia 1º, né, no sábado, e vai até o dia 12, numa quarta-feira, e depois dia 13 nós temos o culto aqui de cura e libertação. Então, irmão, todos esses dias vai ter culto aqui de oração. E cada dia, irmão, representa o mês do ano. Como vai ser esses cultos? Nós vamos chegar aqui, fazer uma oração de abertura, vamos cantar 2, 3 louvores e depois nós vamos, irmãos, para os alvos de oração. Aí é orar mesmo. Agora, qual o tempo que vai durar isso? O Espírito Santo vai determinar, irmão. Nosso propósito é 1 hora de culto. Mas se Deus conduzir a reunião, irmão, e querer 2, 3, 4 horas, nós faz até vigília aqui. Então, irmãos, todos esses dias, nós vamos ter um alvo de oração e um mês para a gente interceder por ele diante do ano. E também, sábado, dia 1º até o dia 2, o relógio de oração pelo celular, que nós já temos na igreja, vai permanecer. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que querem mudar o seu horário ali de oração nas 24 horas de oração. Irmão, até quinta-feira você pode mudar. Depois de quinta-feira, aí você assumiu um compromisso com Deus naquele horário. E eu creio que Deus está esperando lá do céu um momento de adoração sua aqui na terra, naquele horário para Ele. Então, se você quer mudar o horário, você pode mudar, mas até quinta-feira. O importante é nós mantermos as 24 horas de oração pela internet, né, pelo WhatsApp, ali cada um na sua casa, onde você escolher, estaremos orando às 24, mas às 12 horas vai ser aqui na igreja. Amém, irmãos? Está entendido? Então, espero, irmãos, a participação de toda a igreja. Ah, pastor, mas vai ser a virada do ano. Irmãos, nós precisamos mais de orar do que de comer. Nós precisamos mais interceder, irmãos, e clamar a Deus do que qualquer coisa sobre essa terra. Então, a igreja está movida diante disso. 12 dias de oração e também as 24 horas de oração permanecem do dia 1 até o dia 2, na ceia à noite, 18 horas da noite. Amém? Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem mais o recado trivial, né? Que é os recados normais. Amanhã tem uma reunião, irmãos, com todos os presbíteros e os pastores, às 20 horas. Amém? Então, às 20 horas estão convocados todos os obreiros, tá? Na quarta-feira nós temos a intercessão. E na quinta-feira, irmãos, é o culto do Ano Novo, tá? E no domingo temos o culto de ceia. Amém? Irmãos, nesse culto de quinta-feiras, volta lá, por favor. O culto de quinta. Amém? Me foi passado aqui, irmãos, que nesse culto vai abrir a oportunidade para você que está aqui nessa noite, que tem um testemunho de agradecimento ao Senhor, amém? Como vai funcionar? Você pode procurar a pastora Kênia e a irmã Núbia, né? Para você dar o seu nome, né? E conversar com ela que você quer testemunhar nesse culto de quinta-feira, o próximo, amém? Você que recebeu algo do Senhor e tem o interesse de compartilhar conosco aqui, para elevar o nome do Senhor através desse testemunho, você tem essa oportunidade na quinta-feira de estar fazendo isso. Mas antes, procure as duas irmãs, a pastora e a Núbia, amém? Para dar o seu nome, para estar organizando o culto, amém? E tem também o acampamento, né? Que você pode procurar a Flávia e a Kênia. Eu não sei como que está o tema das vagas, irmãos. Eu sei que havia uma limitação para as camas, tá? Já lotou? Aí, ó, irmãos, ó, já lotou a lotação dos quartos. Mas, lá sendo um lugar muito amplo e grande, você tem a liberdade de estar levando ali a sua barraca e estar montando lá. E outra coisa, irmãos, é um tempo precioso onde nós passamos lá. Vai ser 4 dias? 4 dias, e esses 4 dias vão ser intensos, amém? Nós vamos estar ali adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós voltamos cansados no corpo, mas revigorados no espírito, amém? É muito bom todas as vezes que a gente participa do acampamento. Então, eu tenho certeza que os que aqui estão já deram o nome, amém? Todos deram o nome? Então, nós nos vemos lá. Se coloque de pé, vamos estar terminando para o final, passando para o final. Então, não tem mais nada de recado?
É só isso? Amém? Então nós vamos agradecer o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez nesse dia. E oramos, ó Deus, para que o Senhor durante esse tempo possa revelar em nós, ó Deus, o Teu plano e o Teu propósito, porque assim como o pastor, ó Deus, trouxe essa palavra, eu creio, ó Deus, que o Senhor tem um plano e um propósito para todos nós. Simplesmente nos ajude, ó Deus, a abrir mão das nossas vontades, para viver, ó Deus, o Teu plano e o Teu propósito, que as nossas razões, ó Deus, não possam ser empecilho, ó Deus, para vivermos o plano e o propósito do Senhor. Desde já, Senhor Deus, se necessário for, ó Deus, frustra as nossas razões, as nossas vontades, ó Deus, para que nós venhamos viver o Teu plano e o Teu propósito, porque a Tua vontade é boa, ela é perfeita, Deus, e ela é agradável. Então, nos transporta, Deus, a viver o Teu plano e o Teu propósito. Pai, nos conceda, Deus, uma excelente semana, segundo a Tua vontade. Pai, nos faz, ó Deus, perceber a Tua presença. Deus, nos faz, ó Deus, mais fortes nessa semana, e que possamos entregar a Ti, ó Deus, a nossa vida. Deus, nos proteja no caminho de volta. Guarda, Deus, a nossa casa, a nossa parentela, e nos conceda, Deus, uma noite excelente na Tua presença, guardados no Teu amor, guardados na consolação do Espírito Santo de Deus, e vivendo na comunhão do Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Levante a mão para cima e diga: a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está terminado, irmãos. Deus abençoe.